Vamos lá, gente, fazer a questão 9 da prova dissertativa do IME 2024. Se perder alguma questão anterior, confere a playlist no canal, tá tudo resolvido lá, beleza? Questão 9, gente, é uma questão que pode ser muito difícil se você não fizer, talvez, do jeito certo, principalmente a parte das contas, ok? Vamos lá, né? Nós temos aqui 4 pontos, cada um pertence a um lado de um quadrado, e eu quero saber quais são os vértices desse quadrado. Ok, gente, olha só. Vamos desenhar aqui o quadrado, né? É meio difícil desenhar ele de cara assim, então eu vou desenhar os pares de retas paralelas. Assim, agora as duas perpendiculares, algo mais ou menos assim. Aí beleza, esse aqui é o quadrado, tá? Ele não necessariamente está alinhado perfeitamente, tudo bem? Mas tranquilo. Vamos apagar aqui só uma parte que não tem tanta necessidade, né? Apagar isso daqui. Isso daqui eu vou deixar um pouquinho dos vértices, mas só para a gente ter um pouquinho mais de espaço. Beleza. Agora, vamos lá. Esse aqui é o nosso ponto A. Esse aqui é o ponto B, esse aqui é o ponto C e esse aqui é o ponto D. Fiz aqui mais ou menos em escala, tá? Para a gente entender assim, as distâncias relativas, né? Esses caras aqui estão alinhados, esse aqui estão uma inclinação de diferença, né? Se a gente ler os valores dos pontos, dá para perceber isso. E aí eu vou fazer o seguinte, gente. Vou chamar essa reta aqui de R1, essa reta aqui de R2, essa reta aqui de R3 e essa reta aqui de R4. O que é resolver esse problema, gente? Se eu achar as 4 retas, eu faço a interseção delas e acho os pontos de interseção, que são os vértices do quadrado. Acabou. A questão é, cada reta tem 2 incógnitas, né? O coeficiente angular e o coeficiente linear. Então seriam 8 incógnitas. Mas como isso é um quadrado, tem coisas que eu posso explorar. São, por exemplo, começando pela reta R1. Y igual a... Aliás, escrever R primeiro, né? R1. Y igual a mx mais n. Beleza. A reta R3 é paralela, então o coeficiente angular é igual. Então, reta 3. Y igual a mx mais outra coisa. Vou chamar aqui de P. Beleza? Ok. Chegar aqui um pouquinho para o lado. Reta número 2. Y igual a... Agora, gente, olha só. A reta 2 ela é perpendicular à reta 1. Então, o coeficiente angular é o inverso do oposto. Então, é menos 1 sobre m x mais outra coisa, mais a. E a reta 4, ela é paralela à reta 2. Então, y igual a menos 1 sobre m vezes x mais 1b. Ok? Beleza. Só que, gente, até aqui eu não usei todas as propriedades que me ajudam. Que é o seguinte, isso valeria se fosse um retângulo, né? Teria 2 pares de retas paralelas e perpendiculares. Mas isso ainda assim é um quadrado. Então tem mais uma coisa que eu posso usar, que é o quê? A distância entre as retas é igual. E como que eu calculo a distância entre 2 retas? Bom, aqui a gente tem que usar uma outra coisa, que é o seguinte, olha só. Considerando uma reta aqui, outra reta aqui. Antes de eu calcular a distância entre as 2 retas, nós vamos calcular quem que é esse cara aqui. Olha só. Esse camarada é a distância vertical, digamos, entre as 2 retas. Não é a menor distância entre elas. Mas isso aqui é a variação dos coeficientes lineares, né? É o n de uma menos o n da outra. Então isso que eu vou chamar de delta n. Tudo bem? A distância de fato entre as retas, que é a menor distância, é essa aqui, ó. Beleza? Que forma 90 graus. E essa reta, ela tem o coeficiente angular dela, que é a tangente desse ângulo aqui, né? Desse ângulo θ. Mas observem, gente, isso aqui é θ, esse cara aqui é o complementar, porque dá 90 graus. Então, aqui em cima tem que ser θ também, não é? Isso aqui é a distância, d. Como eu sei que o coeficiente angular é a tangente do θ, então, se eu chamar tangente de θ de m, por exemplo, né? Então, esse cateto aqui tem que ser m vezes d, porque md dividido por d é m, e aí dá a tangente do θ. Sabendo disso, eu posso calcular esse ΔN usando um Pitágoras. Então, olha só, ΔN ao quadrado é igual a m ao quadrado, d ao quadrado, mais d ao quadrado. Então, tirando a raiz, ΔN é igual a d raiz de m ao quadrado mais 1. Isso eu vou precisar como resultado. Não necessariamente o d, mas a variação dos coeficientes lineares. Beleza? E aí sim, né, gente? Essa variação, ela é positiva se eu pegar o de cima menos o de baixo. Se eu fizer o de baixo menos o de cima, em teoria, né, eu tenho que botar que isso aqui é um módulo, né? Porque depende da ordem que você está fazendo. Mas, acho que deu para entender. Tendo isso em vista, vamos continuar, né?
Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir os pontos, né? Porque eu sei que quem pertence à reta 1? O ponto B. Então, substituindo B, a gente vai obter o quê? O B é o 2, 6. Então, vai ficar 2m mais n igual a 6. Agora, vou substituir na reta 3, né? É o ponto D. Então, vai ficar 7m mais P igual a 3. Ok? Reta 2, eu substituo o ponto C. Então, vai ficar menos 7 sobre m mais A igual a 5. E a reta 1, e a reta 4, eu substituo o ponto A, né? Então, vai ficar menos 1 sobre m mais B igual a 3, certo? Isso. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou operar com as duas primeiras e as duas últimas. Então, vamos aqui subtrair esses dois caras. Subtraindo a de baixo da de cima vai ficar menos 5m mais n menos p igual a 3, ok? Daqui, eu vou tirar o quê? Menos 7 menos 1 vai dar menos 6 sobre m. Vou fazer aqui em vermelho também, né? Menos 6 sobre m mais a menos b igual a 2. Por que eu estou fazendo isso, gente? Olha só, isso aqui é a variação dos coeficientes lineares. Isso aqui também, certo? Então, eu vou escrever elas em função do que a gente já obteve aqui, né? Então, vamos lá. Vou chamar essa equação aqui de 1 e essa equação aqui de 2, beleza? Então, começando aqui pela equação 1. Equação 1. Vai ficar menos 5m menos 5m mais distância entre os coeficientes lineares. Isso é d raiz do coeficiente angular ao quadrado, que é m, né? M ao quadrado, mais 1, igual a 3. Muito bem. Equação 2. Vai ficar menos 6 sobre m mais distância entre os coeficientes lineares. Isso é d raiz de... Porque o d aqui é o mesmo, né? A distância entre as retas é a mesma. Então, por isso que eu posso usar d e d. Aqui que vai mudar, né? Que aqui vai ficar... Vou botar uma raiz maior de menos 1 sobre m ao quadrado mais 1, ok? Isso aqui igual a 2. Só que, gente, isso aqui eu vou fazer de canto, olha só. Raiz de 1 sobre m ao quadrado mais 1, né? Que é aquele desenvolvimento. Isso aqui vai dar raiz de m ao quadrado mais 1 sobre m ao quadrado. Ou seja, isso aqui é raiz de m ao quadrado mais 1 sobre m. Vou substituir isso aqui em cima, ok? Então, vai ficar assim, ó. Raiz de m ao quadrado mais 1. Tudo isso sobre m. Beleza? Posso fazer mais uma operação que é o quê? Né? O m não é zero. Então, aqui, ó. Pega isso, escreve aqui, né? Igual a 2m. Beleza? Então, apagando essa turma. Olha só o que acontece, gente. Eu tenho o mesmo termo dos dois lados, né? Dos dois lados não, né? Em cima e embaixo. Então, o que eu posso fazer? Subtrair uma equação da outra. Então, se eu fizer uma menos a outra, menos 5m menos 6 vai dar 6 menos 5m. Esse corta com esse, que era o pior termo, né? Um produto de duas incógnitas ali que eu não conheço. E aqui vai ficar igual a 3 menos 2m. Bom, aqui eu resolvo para o m, né? Passa esse 5 para cá e o 3 para lá. Vai ficar 3m igual a 3, m igual a 1. Olha que coisa linda, né? Então, achando o m, eu acho o resto da galera, né? Vamos lá. Se o m é igual a 1, nós temos aqui, ó, que 2 mais n igual a 6. Então, a gente vai achar aqui que o n é igual a 4. Seguindo. 7 mais alguma coisa igual a 3, né? Então, o P é igual a menos 4, certo? Depois, menos 7 mais A igual a 5. Então, o A tem que ser 12. Então, aqui, o A é igual a 12, certo? Depois, menos 1 mais B igual a 3. O B tem que ser igual a 4. Então, beleza, né? Vamos lá.
Reta 1. A reta 1, ela é o quê? Y igual a x mais 4, certo? Mx mais n. Reta 3. Y igual a x menos 4. Tranquilo, né? Esse quadrado é perfeito, é todo simétrico, né? Mas a gente não conseguiria assumir isso antes. Reta 2, ela é o quê? Y igual a menos x mais 12. E reta 4, y igual a menos x mais 4. Beleza? Então, vamos lá, né? Quem que são os nossos pontos? É R1 com R2, R2 com R3, R3 com R4 e R4 com R1. Então, um círculozinho que nós vamos fazer, né? Então, começando aqui. R1 interseção R2. Basta somar, né? Se eu somar as duas equações, vai ficar 2y igual a 16. 2y igual a 16, y igual a 8. Então, o x é igual a 4. X igual a 4. Muito bem. Agora, R2 interseção R3. Nós vamos ter o quê? Soma as equações, né? Se eu somar elas, vai ficar 2y igual a 8 de novo, né? Então, aliás, 2y igual a 8, y igual a 4. Então, o x tem que ser igual a 8 dessa vez. Então, x igual a 8, né? Quadrado todo bonitinho. Depois, R3 interseção com R4. Somando as equações, vai ficar 2y igual a 0. Então, 2y igual a 0, y igual a 0. Quem que é o x? X igual a 4, certo? Se o y é 0. Então, x igual a 4. E por último, R4 interseção com R1. Nós temos o quê? R4 com R1, soma tudo, né? Vai dar 2y igual a 8. 2y igual a 8. Y igual a 4. Se o y é igual a 4, aqui o x que é igual a 0. Beleza? Então temos aí, gente, os 4 pontos, né? Nossa resposta, vamos botar assim, ó. M, vou botar aqui, ó, ponto, fazer tudo em vermelho, né? Aqui, ó, chamar de Mzão. Ponto M, 4, 8. Ponto N, 8, 4. Ponto P, 4, 0. E ponto Q, 0, 4. Essa aqui é a nossa resposta. Resposta extremamente clean, né? Considerando o nosso problema. Mas é um problema bastante difícil, né? Bem exigente, principalmente nessa parte aqui de equacionar a distância entre os coeficientes lineares. Isso, assim, não seria obrigação de fazer, né? Mas a gente consegue facilitar muito as contas a partir daí. Você teria um sistema com 5 incógnitas, você rapidamente consegue resolver para uma delas e todas as outras saem, assim, muito tranquilamente. Então, essa aqui é a nossa resposta.